Mas eu peço que você, por favor, abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Jeremias, se você tem dificuldade de encontrar, você chega em Salmos, que é mais fácil, a gente chega em Salmos, vai passando. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Você vai encontrar então o livro do profeta Isaías e, na sequência, o livro do profeta Jeremias. É um livro volumoso, então há uma facilidade, uma certa facilidade em encontrar. Jeremias, capítulo de número 8. Vamos ler um versículo a princípio. Depois nós vamos fazer então outras leituras da palavra do Senhor para testificar, para confirmar aquilo que... Glória a Deus. Amém? Amém. Jeremias capítulo 8, verso de número 22. Você encontrou? Muito importante que você encontre para você acompanhar. Jeremias capítulo 8, verso de número 22, onde está escrito assim: porventura não há unguento em Gileade, ou não há médico lá? Porque, pois, não teve lugar a cura dos da filha do meu povo? Vou ler mais uma vez. Jeremias capítulo 8, verso 22. Porventura não há unguento em Gileade, ou não há lá médico? Porque, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Nós cremos que o Senhor é aquele que derrama o bálsamo dele sobre as nossas vidas, o unguento dele sobre as nossas vidas, independente da área da tua vida. Nós cremos que o Senhor, ele não muda, o Senhor é o mesmo, o Senhor continua sendo Deus Todo-Poderoso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Deus, nós te glorificamos, nós te damos graças, Deus, por mais um momento, Deus, que o Senhor permite que nós estejamos na tua casa, na tua presença, neste lugar de louvor, de adoração, na casa de oração. Pai, muito obrigado em nome de Jesus. Nós te louvamos, Deus, nós te exaltamos, porque não existe, Deus, lugar, Deus, mais excelente, Deus, do que o lugar onde o Senhor está. Não existe, Deus, lugar mais maravilhoso, Deus, do que o lugar onde o Senhor é adorado, onde o teu nome é levantado, onde o teu nome é glorificado, onde se declara que quer do Senhor, onde se declara a necessidade do Senhor, a dependência do Senhor. Pai, mais uma vez nós nos colocamos aqui, Deus, nessa noite, Pai, para bendizer o teu nome, para te exaltar, Deus, e para te adorar. Mas, Deus, nós nos colocamos também, Deus, na condição de dependentes do Senhor. Deus, como qualquer criança, Deus, que depende dos seus pais, Deus, para amamentar, depende, Senhor, para comer, Deus, depende para tudo, Deus, para viver. Assim, Deus, também nós dependemos de Ti. Assim, Deus, também nós dependemos da Tua graça, nós dependemos, Deus, do Teu favor, nós dependemos, Deus, de Ti, para que nós venhamos a viver e a sobreviver, Deus, porque assim está escrito, Deus, que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Então, Deus, nós queremos vida, e nós queremos vida, Deus, na Tua presença. Oh, Pai Santo, em nome de Jesus, vivifica, Deus, a nossa vida, vivifica, Senhor, a nossa alma, nosso ministério, a nossa esperança. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo, meu Deus, eu te glorifico, Pai Santo, por mais esse momento, e te agradeço, Deus, nos colocando, Senhor, nas Tuas mãos. Oh, Pai Santo, no nome de Jesus, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Maravilhoso, o nome do Senhor é maravilhoso. Irmãos, eu há um tempo venho com essa palavra no coração, e hoje o Senhor me incomodou a respeito desse assunto, a respeito desse tema, que uma das referências que diz lá em Jeremias capítulo 8, no verso de número 22, a respeito do unguento que havia em Gileade, eu gostaria de dividir isso com você. Eu sei que hoje não é um culto de estudo, não é um culto de ensino da palavra, mas todos os dias é dia de nós aprendermos o Senhor. Você concorda com isso, amém? Amém. Graças a Deus por isso. Então, querido, é interessante que quando se fala a respeito desse bálsamo que
que curava e que se usava muito para a cura, que é o bálsamo de Gileade. Algo bem interessante, que um dos relatos bíblicos que é conhecido no livro de Gênesis, porque quando nós olhamos, por exemplo, alguma passagem, nós olhamos muitas vezes o personagem principal. E quando nós olhamos o personagem principal de Gênesis 37, nós enxergamos José, enxergamos os irmãos de José. Mas aconteceram algumas coisas ali que eu gostaria de trazer para você, gostaria de levantar esse assunto, de apresentar para você nessa noite, que quando José ele foi vendido, querido, pelos seus irmãos, ele foi vendido para quem? Foi vendido para uns comerciantes, né? Para uns ismaelitas. E quando ele ia caminho, quando eles iam caminho do Egito, mas nessa caravana eles vinham de onde? Eles vinham de Gileade, eles vinham desse lugar. Eu estou falando do que está registrado em Gênesis capítulo 37, no verso de número 25. E os camelos eles transportavam um bálsamo, né? E também outros itens para o Egito. Mas o bálsamo, esse unguento que vinha de Gileade, que servia também, se usava muito para a cura, é interessante que estava sendo transportado também pelos ismaelitas. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 37, no verso 25. Depois assentaram-se a comer pão. Aqui está falando dos irmãos de José. E levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, e bálsamo, e mirra, e iam levar isso ao Egito. Ou seja, eles estavam trazendo tudo isso, inclusive o bálsamo, o unguento, eles iam trazendo tudo isso, né, junto com outras especiarias, para eles levarem para o Egito. Eu estava estudando um pouquinho a respeito disso nessa noite, aproveitando a chuva abençoada, e Deus prepara esses tempos maravilhosos, né? Quando você ouve uma chuvinha no teto, você fala assim, um tempo maravilhoso para abrir a Bíblia e meditar. É maravilhoso, né? Se está calor é bom também, você aproveita o calor, você senta do lado de fora, fala, Deus é maravilhoso, tempo bom para meditar. Então todo tempo, querido, é tempo bom para se meditar na palavra, né? É interessante que a gente consegue perceber também, né, que no Oriente Médio o bálsamo, esse unguento, isso que se usava muito para unção, e até no tabernáculo nós vamos ver um pouco a respeito disso, ele era muito valorizado, porque por ele ser usado também para cura, ele era muito valorizado, as pessoas valorizavam muito isso, e vários profetas falaram a respeito disso, e o próprio Jesus também falou a respeito disso. E quando nós lemos aqui em Jeremias capítulo 8, no verso de número 22, onde nós demos a abertura, o povo, querido, aqui nessa época, e o povo nesse tempo, estava em processo de desobediência ao Senhor, o povo estava ali rebelde, coração endurecido para o Senhor, e está escrito assim, pelo profeta Jeremias. Jeremias perguntou assim, com tristeza no coração, porque o povo estava enfermo, o povo estava doente porque se afastou dos caminhos do Senhor. O pensamento do povo já não era mais o Senhor. O povo cada um querendo levar a sua própria vida. O povo cada um querendo tomar a sua própria direção. E a ruína do homem começa quando o homem ele tenta viver sua própria vida, quando ele tomar rumo por si mesmo. E Jeremias disse assim, não há nenhum bálsamo em Gileade? Porventura não há unguento em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? Olha só, o Senhor usando, né? Jeremias ali falando, se expressando dessa forma. Ou seja, mas o que levou Jeremias a fazer essa pergunta? Por que Jeremias perguntou isso? O que passou na mente do coração de Jeremias? Porque, querido, o endurecimento do coração do povo, o bálsamo existia assim, o bálsamo estava lá assim, mas o coração duro do povo fez com que eles estivessem enfermos. É como, por exemplo, algumas coisas não adianta nós fazermos se nós estivermos fora da vontade de Deus. Por exemplo, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 58, fala a respeito do povo jejuando e reclamando porque as coisas não aconteciam. Eles falavam assim, puxa Senhor, estamos jejuando, estamos reclamando, mas as coisas não acontecem. E Deus mostrou a respeito do verdadeiro jejum. Puxa, o povo jejuava, o povo aparentemente estava na presença do Senhor, mas a vida não mudava. A vida era a mesma, então não tinha conserto. Então, antes de nós fazermos algo para o Senhor, nós precisamos consertar aquilo que está quebrado. O próprio Jesus falou a respeito disso, até mesmo no tempo da oferta. Você, se tem algo contra o teu irmão, ou se o teu irmão tem algo contra você, enfim, deixa lá a tua oferta, vai e conserta, depois você vem e faz isso. Ou seja, a necessidade de primeiro nós ajeitarmos a nossa vida diante do Senhor, para depois então nós buscarmos o favor dele.
Amém, querido? Graças a Deus por isso. Então, e essa a pergunta de Jeremias. Mas o bálsamo, querido, só para a gente ter ideia, para a gente entrar diretamente no assunto, nos tempos bíblicos, é uma palavra como que fosse assim, genérica, que descreve várias substâncias, né, que tem um cheiro, né, que tem assim aquele aroma, e normalmente elas eram oleosas, também resinosas. Estava vendo alguma coisa a respeito disso, que eu também desconhecia, mas interessante que muitas vezes eles eram usados também assim como incenso também, em perfume, eles eram usados também em incenso e perfume, e ficava assim aquele cheiro, né? E era algo assim caro, porque era algo, vamos dizer assim, de luxo do Oriente Médio. É como se, por exemplo, algo caro nos dias de hoje, as pessoas usassem muito, isso fosse muito bom. Assim era o bálsamo, assim era esse unguento lá de Gileade, que diz a palavra do Senhor. E no Oriente Médio, então, se usava muito isso. Muitos ingredientes ali, né? Por exemplo, se usava isso na santa unção do incenso, que era usado no tabernáculo também, os israelitas lá, era usado tudo isso. Isso está escrito em Êxodo, capítulo 25, verso número 6. Está escrito assim: e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso. Interessante. Êxodo 35:8 diz: e azeite para a luminária, e especiarias para o azeite da unção, para o incenso aromático. Ou seja, então, por várias passagens na Bíblia, é ressaltado tudo isso, a importância do bálsamo, a importância desse produto, né, que se usava tanto, e às vezes a gente olha assim e fala assim: puxa, bálsamo de Gileade, a gente passa assim direto, porque será que o profeta está falando a respeito disso? É aquilo que nós comentamos sempre nas terças-feiras. A Bíblia é muito rica, a Bíblia é maravilhosa, e às vezes a gente ouvi alguém um tempo atrás falar assim, para um pastor amigo nosso, onde nós congregávamos: pastor, eu já li a Bíblia tantas vezes, o senhor não tem nada diferente para mim, não? O pastor olhou assim para ela e falou assim: não tem nada diferente, mas a diferença está na Bíblia. Se você leu tantas vezes, se você ler mais uma vez, Deus vai falar de novo com você, e de novo, porque a Bíblia é viva. O pastor disse assim a ela, e ele falou assim: não, lê a Bíblia, a Bíblia é o melhor livro que tem, que existe. Ore a Deus para que Deus traga coisas novas para você, para que o Espírito Santo venha renovar aquilo dentro de você, porque isso não morre. E isso é maravilhoso. Eu guardei essa palavra no meu coração. Então, querido, o óleo e o bálsamo, o óleo de bálsamo, esse óleo, esse unguento, ele era também usado como incenso, e foi usado, né, na rainha de Sabá, quando ela deu em abundância para o rei Salomão. Isso está registrado em 1 Reis, capítulo 10, verso de número 2. E no capítulo 10, verso 10 também, fala um pouco a respeito desse assunto, onde Salomão recebeu também mais óleo e de unção, esse óleo que servia também para a cura. Isso também foi que servia para a beleza, para se embelezar, para deixar a pessoa mais cheirosa. Você sabia que Esther também usou um tipo de óleo, um tipo também de especiarias parecido com esse? Em Esther capítulo 2, verso de número 12, diz assim: e chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das purificações, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com coisas para a purificação das mulheres. Ou seja, tudo isso então era usado, era muito usado tempo atrás, era usado nos tempos bíblicos. Você pode falar assim: pastor, mas e daí? Cadê o óleo? Cadê o bálsamo de Gileade? Cadê? Nós vamos chegar lá. Amém, querido? Um passo por vez nós vamos chegar lá. Então, querido, o profeta Ezequiel também falou a respeito desse assunto, e tantos outros falaram a respeito desse assunto. Mas o bálsamo também, querido, além de ter a função dele, além de ser usado no tabernáculo, e além de espalhar aquele cheiro maravilhoso que ele tinha, ele também servia para a cura do doente. Para a pessoa que estava doente, ela passava ali aquele óleo, aquele bálsamo sobre a vida dela. Existe até uma canção que se cantava um tempo atrás: há um bálsamo em Gileade, há remédio de Gileade. Então, exatamente por causa disso, baseado e pautado nesses textos, né, da palavra de Deus, mostrando a respeito de tudo isso que acontecia nos tempos bíblicos. Então, querido, por causa da desobediência, então, o povo ele estava ali orando aqui em Jeremias, e
sabe, querendo, mas Jeremias falou assim, puxa, não tem bálsamo. O povo ali praticamente fora do centro da vontade de Deus. Nós falamos que o lugar mais precioso, querido, para nós estarmos, não é na nossa casa, não é no nosso trabalho, não é, querido, é o centro da vontade de Deus. E é algo interessante, né? Hoje eu pude viver, né? Hoje eu pude algo assim bem diferente, que até então para mim é novidade. É claro que a gente não se impressiona com isso, seria essa coisa do homem. Mas ontem eu estava no emprego lá e o supervisor chegou assim, achei que fosse até algo diferente, né? Chegou, Paulo. Eu falei, meu Deus, sobrou para mim. Ele chegou com um convite lá. Falou assim, isso aqui é para você, vem amanhã, você pode vir? Eu falei, vem, por quê? Não, vem amanhã com troca de roupa, você vai para tomar café lá com o homem, lá com o presidente, que você foi separado, selecionado para tomar café da manhã lá com o presidente. Algumas pessoas foram separadas, né? O café da manhã lá com o presidente durante 1 hora lá, o pessoal se reunia com ele, presidente da empresa, e alguns faziam algumas perguntas lá para ele, mas enfim, o interessante, sabe o que é? As pessoas chegam assim perto do homem e as pessoas ficam assim, todas temerosas, né? Que ele é o homem, ele manda, né? No espaço que tem lá, né, que a gente trabalha, e ele manda, desmanda, enfim, mas as pessoas ficam assim, sabe, como quem diz assim, eu sei que esse é o homem, as coisas que o empregado natural, ele pode pensar assim, as coisas que eu preciso, eu sei que se ele quisesse, ele poderia fazer por mim, sabe? As pessoas ficam assim, sabe, com um temor tão grande, né? E eu fico assim, já quase impossível não ligar com a palavra de Deus. Assim, nos momentos nossos, a gente fica olhando assim, sabe, pensando assim, puxa, a gente está diante de um ser tão grandioso, né? Tão maravilhoso, que a gente pode dizer assim como aquele leproso, sabe? Se o Senhor quiser, o Senhor pode lhe purificar. Aquele que busca uma porta aberta, ele diz assim, se o Senhor quiser, o Senhor pode abrir a porta para mim, na tua presença. Se o Senhor quiser, o Senhor pode curar, o Senhor pode tirar das drogas, o Senhor pode levantar da cama no hospital, o Senhor pode levantar uma morte. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer qualquer coisa, se o Senhor quiser, se for da tua vontade. Pode. É inevitável ligar, fazer uma ligação com a palavra de Deus, porque uma coisa junta com a outra. E a gente se alegra em tudo aquilo que Deus tem dado, aquilo que Deus tem permitido, né, com que a gente venha a passar, e isso é maravilhoso. Então, querido, como nós, voltando aqui, o povo rejeitando a Deus, amado, rejeitar a Deus, querido, é a pior tolice, querido, que pode passar pela mente, pelo coração de alguém. Rejeitar a presença do Senhor, rejeitar a palavra de Deus, rejeitar os conselhos do Senhor, rejeitar uma vida santa diante da presença dEle, rejeitar a palavra que diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Nós precisamos ser santos, assim como está escrito, e o Senhor é santo. Pedir para que o Senhor santifique os nossos olhos, nossos ouvidos, a nossa mente, a nossa boca, aquilo que as nossas ações, sabe? É tolice desprezar tudo isso, porque Deus quer isso para a nossa vida, e quando nós buscamos isso, nós estamos na vontade de Deus. Você pode estar lutando com dificuldades, mas esse é o teu querer, é o desejo do teu coração. Como quem diz, você ainda não chegou, sabe, no céu, na glória, mas você está no caminho, e já é alguma coisa. Como, por exemplo, o ladrão da cruz, ele ainda, sabe, querido, não estava no paraíso, mas Jesus já guardou um lugar para ele. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, como quem diz assim, pode ficar tranquilo que você vai para lá. Então, querido, quando a pessoa se coloca ali no centro da vontade de Deus, mas também quando está fora, amado, pode fazer o que for, ou pode virar do avesso, é como nada, exatamente como nada, porque Deus não se alegra simplesmente em sacrifícios, ainda que seja da vida da pessoa, mas além do sacrifício, amado, vale mais um coração quebrantado e contrito diante da presença de Deus, para que Ele possa fazer a obra na nossa vida. Amém, amém? Amém. Então, querido, tinha até bálsamo lá, mas não tinha arrependimento. Aqui em Jeremias tinha bálsamo, mas não tinha arrependimento, não tinha coração quebrantado, sabe, querido? E por isso eles foram feridos, e por isso o Senhor os repreendeu. Então, de muitas maneiras, querido, no mundo atual, nos nossos dias de hoje, nos dias de hoje, século 21, 2014, já falando 1900, 2014, nos nossos dias de hoje, é interessante que há também ferimentos, porque as pessoas estavam feridas com todo tipo de ferimentos, de vergonhas e contusões, porque o próprio Deus se virou contra eles, mas nos nossos dias as pessoas também sofrem com todo tipo de sofrimento. Todo tipo de sofrimento. Onde você vai, você ouve história, onde você vai, se ouve alguém falando a respeito de alguma coisa, sabe, querido? Seja
humilhação, sabe, seja por direitos desiguais, seja injustiça, seja egoísmo, seja alguém foi mal com você, sabe, você foi totalmente prejudicado, e seja, querido, um esfriamento espiritual. Nós olhamos os nossos dias, amado, nós vemos sim, olhamos para esse cenário, e é quase impossível o bálsamo ser derramado sobre a vida da pessoa, sobre a vida da pessoa. Nós estávamos ontem lá no Retiro São João, nós comentávamos a respeito disso. O Senhor só quer o nosso sim. Se nós falamos sim para Ele, é o que Ele esperava, é o que Ele espera ouvir da nossa boca. Senhor, eu te quero. Senhor, eu quero seguir a Ti, eu quero estar na Tua presença, eu quero, Deus, aprender, Deus, a Tua palavra, eu quero crescer na Tua presença, eu quero mais de Ti. Deus só quer ouvir isso de nós, saindo lá do fundo do nosso coração. É só isso que Ele quer, para Ele começar a obra, querido, que Ele tem para fazer. E deixa eu falar uma coisa para você. A própria palavra do Senhor diz que quando Ele começou, Ele termina. A boa obra que Ele começou, Ele é poderoso para terminar, querido. Ele faz a obra por completo, amém, amado? Deus não é assim como o homem que faz a obra pela metade, mas o Senhor começa, o Senhor conclui, querido, e o Senhor assina embaixo, e nós glorificamos o nome dEle por tudo isso, querido. Mas os nossos dias, querido, é interessante que as feridas ainda existem. Foi cortado bem para que possa dar tempo, mas eu separei bastante coisa, mas a ferida ainda existe, amado. Dentro da pessoa, muitas vezes é um massacre só. Dentro da pessoa. E a gente começa a conversar com algumas pessoas, dá vontade até de chorar. A gente, é claro, tem que separar uma coisa da outra, mas se a gente for envolver mesmo, dá vontade de chorar. Você chora antes da pessoa, quando você começa a ouvir, sabe? Mas a palavra do Senhor diz, em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1, lembre-se disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, porque muitos serão egoístas, muitos serão avarentos, amarão mais aquilo que tem, sabe? Muitos serão orgulhosos, muitos serão vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, não terão respeito pelas coisas do Senhor. O versículo 3 diz: e não terão amor pelos outros, mas serão duros de coração, caluniadores, incapazes de serem controlados, violentos, inimigos do bem, serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que o próprio Deus, sabe? E perecerão, querido. Eles perecerão, porque parecerão ser seguidores, sabe? De tantas coisas, mas menos de Deus, porque as suas ações negarão o verdadeiro poder de Deus. E a palavra do Senhor diz: olha, fique longe dessas pessoas, fique longe, se aproxima não, para não contaminar. Ou seja, por causa, querido, de tantas coisas assim, por causa talvez de tantos amores, querido, que existe em nosso coração. Deixa eu falar uma coisa para você a respeito de... Nós sempre comentamos a respeito desse assunto, já vamos voltar aqui. Sempre comentamos a respeito desse assunto, a respeito do amor. Às vezes eu vou falar de mim, você traz para a tua vida. Por exemplo, eu amo aquilo que eu busco. O que eu amo, eu procuro me aproximar, e eu procuro fazer isso que eu amo. Não fui da hora. Então, querido, quando eu não amo alguma coisa, eu não vou fazer, porque não está no meu coração, que eu acabo não fazendo. Então tudo na verdade é maior do que aquilo que aparentemente eu amo. Quando nós amamos, nós vencemos barreiras. Quando nós amamos, nós vencemos obstáculos. Quando nós amamos, nós buscamos prazer, querido, naquilo que nós fazemos. Por amor, Jesus subiu à cruz, querido, não blasfemou, mas Jesus perdoou e Jesus amou. Por amor, Deus enviou o único filho dele para morrer por toda a humanidade, sendo ela ainda pecadora. Isso por amor, Ele fez por cada um de nós. E pelo mesmo amor nós precisamos permanecer na presença dele, porque o apóstolo Paulo disse assim: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Precisamos nos aproximar dele, não por obrigação, mas precisamos nos aproximar dele por amor, senão a palavra dele não se cumpre na nossa vida. Somos outros na igreja faz 30 anos e nada acontece. Onde está o meu coração? Nós não podemos ser religiosos, nós precisamos ser cristãos. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Barulho que tem a música assim: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Essa pessoa dá hora de ir na casa do Senhor e começa a chorar, parece: eu vou na casa do Senhor de novo, triste, nada, amado. Parece que a gente tem um velório, parece que tentar ver alguém que morreu,
nós viemos, querido, nesse lugar adorar o Deus que ressuscitou e vive para todo sempre. É um Deus vivo, um Deus justo, um Deus verdadeiro, amado. Um Deus, querido, que pode, querido, a qualquer momento, querido, levantar e, querido, caído, se ele esperar realmente no Senhor. Um Deus que é todo poderoso, sabe, querido? Nosso coração agradecido ao Senhor por tudo aquilo, querido, que Ele tem feito, trazendo, querido, para o Novo Testamento a respeito do bálsamo. Olha só o que disse o Senhor Jesus no livro do profeta Isaías, capítulo de número 61. Depois ele confirmou lá em Lucas, e ele disse assim: o Senhor Jeová, o Senhor Deus, me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, e enviou-me para pensar, né, os quebrantados, para sondar, para trabalhar na vida dos quebrantados de coração. Abra sua Bíblia, eu quero ler esse trecho todo agora. Isaías capítulo 61, a partir do versículo 1. Olha só que interessante. Está escrito assim: o Espírito do Senhor Jeová, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e por isso o Senhor me ungiu, porque o Senhor me ungiu. Olha só, a unção de Deus sobre Jesus. E a palavra do Senhor diz lá no livro de Atos também que o mesmo Espírito está sobre Jesus, está sobre as nossas vidas. Isaías capítulo 61, a partir do versículo 1. O Espírito do Senhor me ungiu e Ele está sobre mim, né? E aqui vem, querido, os benefícios dessa unção. Ele me ungiu para quê? Para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me para restaurar os contritos de coração, para proclamar a liberdade aos cativos, aos presos, e a abertura de prisões, né, aos presos, enfim, e apregoar o ano aceitável do Senhor, que é a salvação do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar os tristes. Enfim, querido, mas antes de tudo isso acontecer, o que aconteceu? O Espírito do Senhor ungiu a Jesus, ou seja, o unguento, a unção desceu sobre Jesus. Jesus não foi ungido por homem, você não vê ninguém ungindo Jesus, mas foi o próprio Deus que ungiu Jesus. Aquele homem que não frequentou escola nenhuma, como diz a carta de João, o Evangelho de João, mas ele era mestre por excelência. A própria sabedoria vinha do alto, ele ia crescendo em estatura, em sabedoria, em conhecimento, ele, na graça, ele ia crescendo de todas as formas, de todos os lados. E por isso a palavra do Senhor pede para que nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento, para que a gente não fique manco, né? Cheio de graça demais, mas também sem o conhecimento, ou seja, ser alguém equilibrado na presença do Senhor. Mas enfim, que depois Jesus aplicou isso também, né? A si mesmo, apresentando-se como Messias. E a missão era exatamente essa. Depois da unção, o Espírito veio sobre ele, derramou essa unção sobre ele, né? E ele trouxe também essa cura. Por isso que o ministério de Jesus, aqui claro, o ministério completo, e o seu ministério, Jesus pregou as boas novas ali do reino de Deus, como diz em Mateus capítulo 4, verso 17, no Sermão do Monte, onde ele falou a respeito também das pessoas que são felizes, que elas seriam felizes, aqueles que choravam naquele momento. Bem-aventurados aqueles que choram, porque eles vão rir, eles vão se alegrar um dia. Por que eles vão se alegrar um dia? Então quer dizer que todos que choram vão se alegrar? Não, todos que choram, muitos que choram, na verdade um dia eles vão chorar mais ainda. Porque como falamos, falta o Senhor, falta o que é principal na vida da pessoa, falta Jesus. Mas aqui, para aqueles que estavam ali ouvindo e querendo mais dele, ele disse assim: olha, felizes sois vós, que agora chorais, que agora vocês choram, porque vocês haverão de rir, vocês vão sorrir um dia. É interessante que Jesus trouxe esse alívio, né, aos quebrantados de coração, e nos nossos dias ele traz as boas novas também, né, e elas continuam consolando as nossas vidas. Ou seja, o consolo de Jesus não era simplesmente para as pessoas que estavam naquela época, ou simplesmente para aqueles que estavam ouvindo lá no pé do monte, mas Jesus diz algo maravilhoso, querido, para aquele que quer, além de qualquer coisa ou acima de todas as coisas, que a vida dele mude, que a vida dele seja transformada. Sabe, querido? Ele quer derramar esse bálsamo sobre a vida da pessoa. Sabe, querido? Ele quer que a transformação venha acontecer, amado. Porque é algo interessante que Jesus, irmãos, ele só tem promessa para a vida daquele que tem intenção, querido, de lutar, para aquele que tem intenção de vencer. Ele disse assim: olha, ao que vencer, as promessas dele, lá no livro do Apocalipse,
Eu darei que se sente no meu trono, eu darei isso, darei aquilo, darei tal coisa. Ao que vencer, sempre ao que vencer. O derrotado nem é lembrado, querido. O derrotado é deixado de lado. Porque ele muitas vezes tem confiado nas suas próprias forças, nos seus próprios recursos, mas ele disse assim, olha, em Apocalipse, capítulo de número 21, verso 4, e ele enxugará dos olhos, ou dos olhos deles, todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem haverá tristeza, nem choro, nem dor, e as coisas velhas já se passaram. Ou seja, mas por causa da unção, por causa do unguento que Jesus, Ele tem por derramar sobre as nossas vidas um dia, querido, mais do que um lenço, aí que você vai usar para se enxugar, mais do que tuas mãos até mesmo para se enxugar. Ele disse assim que vai enxugar dos nossos olhos toda a nossa lágrima. E o povo aqui, querido, estava angustiado, estava triste, estava... Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Onde Jesus está, amado, não há lugar para tristeza. Onde Jesus está, amado, não tem lugar para estar desanimado. O desânimo, ele tem que pegar as malas dele e ir embora, irmãos. Onde Jesus está, não dá para ficar contando derrota, porque nós servimos a um Deus vitorioso e nos faz mais que vencedores, irmãos. Sabe? Não dá para ficar contando as tragédias, amado. Fala daquilo que Deus tem preparado. Porque isso é simplesmente leve e momentânea tribulação. Leve e momentânea tribulação, simplesmente um tempo passageiro. Sabe, querido? Isso que assola as nossas vidas hoje, querido, não vai nos assolar mais um dia. É interessante que a cura, querido, olha que maravilhoso. Então, às vezes a pessoa pergunta assim, mas será que será um dia para mim? Isso, será que existe um bálsamo, um dia para mim? Esse mesmo bálsamo que se usava lá em Gileade para curar muitas pessoas, será que existe esse bálsamo para mim ainda hoje? Muitos talvez façam essa pergunta. Só cadê o bálsamo que está reservado para mim? Onde é que ele foi parar? Cadê o bálsamo que vai descer sobre a minha cabeça? Onde é que está o bálsamo? Né, amado? É interessante, amado. Ainda existe, querido, um bálsamo espiritual para descer sobre as nossas vidas. Um bálsamo espiritual, querido, para descer sobre cada um de nós. Um bálsamo, querido, que vai renovar a nossa esperança. Um bálsamo, querido, que vai consolar as nossas vidas. Um bálsamo, querido, que vai curar o coração, querido, aquele coração que sofre, aquele coração amargurado, aquele coração apertado, querido. Um bálsamo, querido, que vai trazer um refrigério para a nossa alma, amado. Aleluia. Quantos gostariam de sentir esse bálsamo sendo derramado sobre as suas vidas? E o que nós precisamos fazer, querido, para tudo isso acontecer em nós? Porque até então, no tempo de Jeremias tinha um bálsamo, mas parece que o resultado não tinha. Lá em Isaías tinha o jejum, tinha a consagração, mas parece que as coisas não aconteciam. Aleluia, Jesus. Tu és santo, tu és maravilhoso. Tudo, querido, que nós precisamos fazer, amado, é abrir o nosso coração para a palavra do Senhor, para a palavra consoladora, querido, e deixar, querido, e permitir que a nossa vida gire em torno dela, amado. Permitir que a nossa vida gire em torno da palavra. Sabe, amado? Colocar nosso coração aqui, crendo cegamente que a Bíblia é a única verdade para cada um de nós, desprezando todas as outras filosofias e crendo que a Bíblia é a única verdade, a verdade absoluta para cada um de nós. Se Deus falou, está falado, amado. É assim, exatamente como Deus falou. Quem crê em mim, assim como diz as Escrituras, rios dos seus ventres, fluirão, querido, fluirão. Quem crê em mim, assim como diz as Escrituras, querido, estar no centro da vontade de Deus. Milhares de pessoas já fizeram isso, querido, e tiveram suas vidas mudadas. Para elas valia mais Jesus do que qualquer coisa. Profeta, querido, pregou e andou durante mais de 3 anos nu, pregando. Sabe? Assim, amado. Enfim. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. O cabo curto. Mas isso não é problema para nós, não. Deixa eu falar uma coisa para você, amado. Às vezes, querido, a gente fica tão limitado, sabe, as coisas. Às vezes a gente fica tão limitado dentro da gente mesmo, sabe? A gente fica se questionando, puxa, Deus, mas Deus, e se eu tivesse isso, se eu fosse, amado, nós não precisamos ter, querido, para que nós venhamos a viver uma vida na presença de Deus, para que, querido, algo seja derramado sobre as nossas vidas. Nós precisamos ter o nosso coração aberto, nosso coração voltado para Ele, amado. Nosso coração tem uma direção só, sabe?
Nosso coração ali, querido, porque, amado, aquilo que nós falamos, aquilo que nós amamos, amado, é exatamente as coisas que nós buscamos. Se nós buscamos o Senhor, é porque nós amamos o Senhor. E é porque nós queremos Ele para a nossa vida. Sabe, se nós desejamos realmente o Senhor, nós buscamos para que Ele venha fazer parte de cada um de nós. Aí nós pegamos nosso dia desde cedo lá e nós vamos fazer uma análise do dia de hoje, por exemplo. O que nós buscamos no dia de hoje? Além do trabalho, que é a necessidade daquilo que nós buscamos, nós louvamos, nós meditamos na palavra, nós oramos ao Senhor. Nós meditamos na palavra do Senhor. Nós nos prostramos diante da presença dEle para declarar que Ele é o Senhor e nós somos dependentes dEle. Muitas vezes não, amado. Muitas vezes não. Sabe? Nós olhamos para nossas próprias limitações e colocamos as limitações como se fosse um obstáculo. Isso não é verdade, amado. O Senhor deu todas as ferramentas para nós vencermos, amado. Ele deu toda a estrutura, deu toda a condição para que nós venhamos a ser mais que vencedores. Então, derrota não é, sabe, não é culpa de Deus, é nossa, exatamente nossa. É porque ao invés de nós olharmos para Ele, nós olhamos para nós mesmos e achamos que poderíamos fazer alguma coisa. Querido, nós mesmos somos falidos, mas quando nós olhamos para o Senhor, nós somos mais que vencedores, nós nos fortalecemos. A alegria do Senhor é a nossa força, mano. A alegria do Senhor é que nos fortalece. Você alegra o teu coração com a tua vida santa, você alegra o teu coração com a tua vida no altar, querido. Ele vai te fortalecendo, Ele vai te levando, Ele vai te sustentando, Ele vai dando graça para você, amado. Tudo é o Senhor, tudo é Deus, tudo é Ele na nossa vida, querido. Aí Ele começa, querido, derramar sobre as nossas vidas, querido. Não importa você, importa Deus, querido, no nosso coração. Não importa o que ficou para trás, não importa o que nós não conseguimos, não importa o que nós não vamos conquistar. Se o ladrão vem e rouba e a traça vem e corrói, querido, não importa nosso coração diante do Senhor, não importa nós ajuntarmos tesouro, querido, no reino do céu, porque lá nem a traça corrói, nem o ladrão rouba, mas está tudo reservado para aquele dia, quando o livro das obras vai se abrir também diante de nós. Isso importa para cada um de nós. Nós somos cristãos, amados. Nós não somos um papagaio que fala aquilo que os outros falam, nós falamos aquilo que Deus nos falou e a gente repete, amado. Nós não somos aqueles que são guiados pelos outros, por onde o vento sopra a pessoa vai, não, amado. Nós somos guiados e direcionados pela presença de Deus, querido. Aquele que é filho de Deus é guiado, ele é dirigido pela presença do Senhor. O vento do Espírito sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim aquele que é nascido de Deus, assim aquele que é nascido do Senhor. Você vai pelo vento, sim, mas pelo vento do sopro de Deus, amado. Deixa Deus soprar na tua vida. Deixa Deus soprar, querido, o bálsamo dele, querido, sobre a tua vida. Eu gostaria de encerrar, querido, com uma palavra, querido, que diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, onde fala a respeito, querido, também de algo maravilhoso, do bálsamo maravilhoso. Apocalipse, capítulo 22, a partir do verso 2, diz assim: E vi a terra santa, ou a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia, e ela vinha, querido, ali a Deus, enfeitada, ela vinha preparada, vestido como uma noiva, querido, que vai ao encontro do seu noivo. Diz, capítulo 21, versos 4 e 5. Olha só, querido, olha só, nós vimos tudo acontecer na nossa vida. E Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. E as coisas velhas já passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Agora faço novas todas as coisas. E também disse: Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Aquele que falou é justo e Ele é fiel, querido. Ele é justo e fiel. Ele só precisa da nossa vida, do nosso coração, do altar na presença dEle, para que Ele possa fazer a obra maravilhosa, querido. Capítulo 21, a partir do verso 25. E os portões da cidade, querido, estarão sempre abertos o dia inteiro, e não se fecharão, porque ali, querido, não haverá noite. As nações vão trazer seus tesouros e as riquezas, querido, para a cidade. Porém, nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisa vergonhosa, querido, ou que conte mentiras. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro, mano. Glória a Deus. Sempre da vontade de Deus. Sempre da vontade de Deus. Capítulo 22, verso 1 diz assim: E mostrou-me um rio puro, de água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da praça, olha só, e no meio da praça,
da banda do rio estava ali a árvore da vida. A árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto no mês, em cada mês, e as folhas da árvore, para que elas serviam? Para a saúde das nações. Esse bálsamo que foi derramado lá e que se usava lá atrás para a cura, olha só, o Senhor Jesus que veio para a cura, olha só que interessante. E ali, querido, nunca mais haverá maldição contra ninguém. E nela não entrará também, querido, coisa ruim, coisa que seja maldita. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro e os seus servos. Está falando de mim e de você, servirão para sempre. Para sempre nós serviremos ao Senhor, querido, para sempre. Mas quando é que vai ser isso? Para mim, ora a Deus para que o Senhor deve a hora que Ele quiser. Eu estava orando para Deus, falei, Senhor, eu quero ir com 50 anos no máximo, Deus, não demora muito não, por favor, se o Senhor achar graça nas minhas orações. Mas eu já mudei minha oração. Deus, o Senhor pode levar a hora que o Senhor quiser. A hora que o Senhor quiser, toca o trombeta, eu sei que, claro, a hora que o Senhor quiser, o Senhor vai levar mesmo. Mas Deus, está aqui, ó, o coração está na tua presença. A hora que o Senhor chamar. E é por isso que nós vamos preparar aqui pessoas para estar trabalhando na obra de Deus. Porque se o pastor morrer em terra, amanhã tem culto de novo. Em terra, amanhã tem culto de novo. Eu fiquei muito triste esses dias, muito triste. A gente estava no evento, contei esses dias atrás. E a gente estava no evento lá em Salto de Piracora, eu fui dar um abraço no disco, bem na hora o telefone tocou e era um obreiro. E ele falou assim, aí ele disse assim, puxa, estou cancelando o culto porque a gente estava assim meio que sem direção. E ele desligou o telefone, não muito feliz da vida. Poxa, ele falou, puxa, pastor, começamos o culto faz 3 semanas, 3 sábados. Eu não estou lá, cancelaram o culto. Ou seja, quando o pastor sai, a pessoa não sabe o que fazer. A pessoa fica perdidinha. É o que eu falei para você, se você vai alguém dando abertura no culto, fazendo a parte das ofertas, dando encerramento, se o pastor sentado lá, não se preocupa não, a gente só está preparando pessoas para dar continuidade na obra. É só isso. É só isso. Porque Deus não depende de mim, de você, Ele só conta conosco. Ele só conta conosco. Porque se esse morrer, Deus vai levantar o melhor, vai fazer uma obra mais excelente ainda, você pode ter certeza disso. Mas eu não quero dar meu lugar para ninguém. Se quiser, eu divido. Ó, tem que ter lugar para você também. Dá o meu, não. Vocês podem ter certeza que não. Vamos abrir outra porta, Deus vai te abençoar lá também, se você quiser. Mas eu divido o lugar. Mas o dia que Deus me levar, você tem toda a liberdade. Aí você fica na liberdade, ora a Deus, Deus colocar isso no teu coração e amém. Mas, querido, nosso coração, nossa vida é na presença do Senhor. Não quero te pedir nada mais além disso. Viva hoje como se fosse o último dia da tua vida. Porque pode ser que seja. Porque muitas pessoas, irmãos, morreram achando que tinha 100 anos pela frente. E elas morreram 5 minutos depois que elas pensaram. E elas acharam que elas poderiam ter uma surpresa boa e a surpresa foi ruim. E elas não podem voltar aqui no tempo para se arrepender. Elas não podem, irmão. Mas nós temos essa oportunidade. Nós temos essa oportunidade, filho, de viver uma vida nova na presença de Deus, filho. A ponto de o Senhor derramar a unção dele sobre as nossas vidas, amor. Sabe, querido? Deus quer fazer coisas tão grandes através de nós. E Ele só não faz porque a gente não está preparado. Só por isso que Ele não faz, amor. Porque às vezes a gente não ora, porque às vezes a gente não busca, porque às vezes a gente não clama, porque a gente não medita, porque a gente não... Eu conversava com alguém, não me lembro quando, nem me lembro onde. Mas a pergunta que eu fazia, você sabe por que Deus usa mais uns e menos outros? Porque um busca mais do que o outro. E um se prostra mais do que o outro, é simplesmente por isso. Senão Deus levantaria também. Porque esse é o desejo que Ele tem para fazer, para as nossas vidas. A seara é grande, poucos são ceifeiros. Poucos são aqueles que querem que o bálsamo venha sobre a sua cabeça. Não, pastor, mas eu quero. A demonstração que nós queremos mais de Deus é quando nós deixamos que o óleo venha ser derramado sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida. O bálsamo dele. E você sabe onde é que o bálsamo é derramado? Tem qualquer lugar. O bálsamo é derramado no boteco, nem no prostíbulo, amado. O bálsamo é derramado, é como se a mão de Deus estivesse assim. Você coloca debaixo do centro da vontade dele, Ele derrama sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Ele derrama sobre a tua vida. Se coloca de pé como está, irmão. Se coloca de pé. Se coloca de pé. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Não sei qual é o teu estado, como é que está a tua vida espiritual diante do Senhor, amado. Não sei. Só sei que os problemas da nossa vida aqui, os problemas que Ele vem muitas vezes sobre nós, eles mexem muitas vezes conosco. E às vezes por algum instante a gente acaba perdendo a esperança no Senhor. Por um instante, querida, a gente acaba pensando, imaginando que o que Deus tinha para a nossa vida se passou e não é verdade, amado.
é mentira de Satanás, a palavra de Deus não passa, amado. Nós muitas vezes deixamos de crer, mas a palavra de Deus ela não passa, amado. Se Deus plantou algo no teu coração, querida, é porque é verdadeiro, amado. Deus plantou algo no teu coração, amado. Isso é real. Continua acreditando nisso em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Fecha os teus olhos em nome de Jesus essa noite. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Aleluia. Pai amado, Deus bendito. Em nome de Jesus Cristo, Deus, em nome do teu Filho amado, Pai, eu quero agradecer a Ti, Pai. Eu quero Te louvar, Deus, porque Tu és maravilhoso, Deus. Assim como diz a Tua palavra mesmo, Deus, grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso nós estamos alegres. Por isso, Deus, a nossa alegria, Deus, é sem tamanho, Pai. A ponto de nós colocarmos a nossa vida toda diante do Teu altar. Nós nos alegramos em Ti, Pai. Nós nos alegramos nas coisas que nos agradam, Pai, naquilo que é bom, mas também naquilo, Deus, que nós não entendemos e que Deus às vezes nos aborrece. Nós nos alegramos em Ti, Pai, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti e são chamados segundo o Teu propósito, Deus. Nós nos alegramos, Pai, na Tua presença, Pai. E nós queremos, Deus, que o Teu bálsamo, Pai, venha ser derramado sobre cada um de nós, Pai. Pai, ensina-nos, ó Deus, os Teus caminhos, Pai, a cada dia, Deus. Ensina-nos, ó Deus, a Tua vontade, Pai. Ensina-nos, ó Deus, o centro da Tua vontade, Pai. Oh, Pai, o Teu querer, Deus, guia-nos, ó Deus, pelas veredas da justiça, Pai. Não permite que os nossos pés, Deus, venham desfalecer. Deus, sabemos que muitos, Deus, falam em bálsamo e até mesmo parece que procuram bálsamo, Pai, mas seus passos guiam para o outro lado, Deus. Segundo as suas próprias vontades andam, Deus. Em nome de Jesus, isso não é bom e que não seja assim, Deus, para cada um de nós, Deus. Mas que nós tenhamos o nosso coração voltado para Ti, voltado para a Tua palavra. Porque o Senhor, Deus, está com as Suas mãos estendidas sobre cada um de nós. E nós precisamos nos colocar debaixo das mãos potentes do Senhor, para que no tempo certo Ele nos exalte, para que nós possamos descansar, assim como diz a Tua palavra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós queremos descanso em Ti, Deus. Nós queremos o refrigério vindo do Senhor, Deus. Derrama o Teu bálsamo sobre as nossas vidas, Pai. Tu és o único que pode fazer isso por cada um de nós, Deus. Tu és o único, não há outro, Pai. A paz que nós encontramos, o refrigério que nós encontramos, Pai, a cura que nós encontramos, Deus, no homem. Nós encontramos em Ti. Nós encontramos, Deus, na Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós queremos agradecer o Teu nome, Pai. Nós queremos dar graças a Ti, Pai.